Eu fico muito decepcionado quando as pessoas falam que votariam em Lula contra Bolsonaro, porque as pessoas colocam da seguinte maneira: o Lula seria uma doença mais agradável que o Bolsonaro. Isso é uma hipocrisia muito grande. A pessoa que utiliza o termo votaria em Lula contra o Bolsonaro, para mim é uma pessoa que não tem a mínima dignidade e a mínima capacidade de admitir o que foi o governo do ex-presidente Lula. Dizer que você vota em Lula contra o Bolsonaro é mais ou menos dizer que você vota em Lula porque não tem outra opção. E agora eu pergunto, e faço uma pergunta tanto para Simone Tebet quanto para qualquer fanático anti-Lula. Me apresente uma opção dentro de todo o Brasil que tenha melhores condições de melhorar a vida de todos os brasileiros que o ex-presidente Lula. Porque essa situação é muito revoltante. Toda hora abrir o noticiário e ler: fulano declara que votaria em Lula contra Bolsonaro. Que hipocrisia, gente! Que cara de pau! Olha, eu peço perdão por causa do horário, mas a pessoa que fala que votaria em Lula contra Bolsonaro, para mim, essa pessoa está usando de um alto nível de... Porque o Lula multiplicou o salário por 5. O Lula conseguiu aumentar o PIB brasileiro, multiplicar o PIB brasileiro e levar o Brasil para quase quinta economia do mundo. O Lula conseguiu reduzir drasticamente a desigualdade social sem fazer nenhum rico ficar pobre. O Lula conseguiu acabar com as mortes por fome no Brasil. E uma pessoa falar que vota no Lula contra Bolsonaro... Ô, Léo, então, eu pergunto isso porque isso é muito revoltante. Pensa bem. Então seria bom quem? É o Fernando Henrique, que matava 300 crianças de fome por dia? Então eu pergunto para uma pessoa que escreve, que faz uma declaração idiota dessa, o que seria bom? É o Alckmin da merenda? O que seria bom é o quê? É o Dória, que seria uma opção boa para o Brasil? Uma pessoa que não vai ter legitimidade do brasileiro e vai continuar a mesma merda? A proposta seria o Fernando Henrique de volta? Ou talvez a proposta de quem fala uma palhaçada dessa seria colocar o Collor na presidência? Qual que é a proposta do idiota que traz que votaria no Lula contra o Bolsonaro? Isso é estupidez, gente. Falar que vota no Lula contra o Bolsonaro é negar os resultados do governo do ex-presidente Lula. Nós não estamos falando de um trabalho político para tirar o Bolsonaro. Isso já está acontecendo. Nós estamos falando de um trabalho político para reconstruir o Brasil. Porque nós estamos hoje na mesma situação que o Fernando Henrique entregou o Brasil para o ex-presidente Lula. E quem conseguiu tirar o Brasil da condição de um povo passando fome, enquanto uma pequena elite comia bem, foi o ex-presidente Lula. E toda hora lê um filho da p... falando que vota no Lula contra o Bolsonaro é uma falta de caráter contra a biografia do ex-presidente Lula. Uma pessoa que declara voto ao Lula contra o Bolsonaro, para mim, é uma picareta, e eu peço desculpas por ter que falar isso, e não interessa se é ela ou se é a rainha da Inglaterra. A pessoa que compara o Lula e o Bolsonaro e fala o Lula é um pouquinho melhor que o Bolsonaro, para mim é uma pessoa que não é digna de respeito. Porque quando você olha o histórico da administração do ex-presidente Lula, você só tem resultado positivo. Aí você pega a porcaria do governo Bolsonaro, você só tem desastre. E a pessoa fala que votaria no Lula contra o Bolsonaro. Meu, de boa, apresenta, ressuscita o maldito presidente do Brasil que tenha sido melhor que o ex-presidente Lula. Dá um nome para governar o Brasil hoje, na situação que ele se encontra, que seja melhor que o ex-presidente Lula. Porque essa declaração é uma declaração extremamente de má fé. É uma declaração para chamar a terceira via lá na frente. Quem declara nesse momento que votaria no Lula contra o Bolsonaro está armando um golpe para apoiar a terceira via lá na frente. Isso é picaretagem. Eu quero que uma pessoa que faz essa declaração apresente um nome melhor para o Brasil hoje que o ex-presidente Lula. Simples assim, porque declarar que vota no Lula contra o Bolsonaro é muito fácil.
Qualquer um vota no Fernandinho Beiramar contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu matar mais pessoas que o Fernandinho Beiramar. Qualquer um vota no maníaco do parque contra o Bolsonaro, porque o maníaco do parque matou menos gente que o Bolsonaro. Agora, comparar o ex-presidente Lula com o Bolsonaro e falar que vota no ex-presidente Lula só contra o Bolsonaro, isso é uma falta de respeito à história do ex-presidente Lula, que pode não ser conhecida dentro desse Brasil de hoje, mas é conhecida no mundo inteiro. As políticas do ex-presidente Lula foram exportadas para todos os países em desenvolvimento. E quando eu leio uma pessoa falar que vai votar no ex-presidente Lula contra o Bolsonaro, o que tá parecendo é mais ou menos assim: o Lula é o pior que tem, mas tem algo pior que é o Bolsonaro. Isso é desrespeito, gente. Isso é desrespeito. Léo, a gente não tem que abraçar uma pessoa que fala isso. A gente tem que quando a pessoa fala isso, a gente tem que falar: isso é filha. Isso é armação para lá na frente apoiar a terceira via. Simples assim.